Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa exposição de 1 Pedro e eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, os versos de 1 a 3. Nós daremos continuidade ao sermão. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que temos para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para ouvir, Senhor, a tua palavra e sermos edificados por ela. Ajuda o teu povo, Senhor, a desejar mais a tua palavra, a buscar mais o Senhor, a se aproximar mais da tua lei, Senhor, para que por ela possamos ser bem-sucedidos por onde quer que andemos. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas falhas e limitações. Ajuda a tua igreja, Pai, com as suas dificuldades. Ajuda-nos a crescer em ti, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em nossas necessidades. Senhor Deus providente, Senhor Deus poderoso. Ajuda-nos em meio a essa crise, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, Senhor, a tua santa palavra, o que nós te rogamos. Teu Santo Espírito nos guie, nos direcione, ilumine as nossas mentes. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós estamos meditando no tema Desejando a Palavra de Deus. Nós vimos, em primeiro lugar, que é necessário abandonar o pecado. No verso 1, nós vimos no último sermão, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Então, despojando-vos, é necessário se despojar, abandonar, lançar fora toda o pecado, que desembaraçar-nos de todo o pecado que tem nas mentes, nos assedia na linguagem de Hebreus, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É Ele quem vai nos ajudar a nos embaraçar de todo esse peso que nos atrapalha em nossa caminhada cristã, que atrapalha a nossa carreira, que atrapalha a nossa jornada. E então nós vimos uma série, né? Cinco pecados, aqui uma lista que o apóstolo Pedro coloca, né? Maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Então, tudo isso atrapalha a nossa caminhada como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo. Infelizmente, isso sempre se faz presente, né? Em algum momento na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a isso para evitar esse tipo de coisa, esse pecado que nos assedia, e caminharmos de maneira fiel ao Senhor, de maneira digna do Evangelho a que fomos chamados, e honrar a Cristo e a sua igreja, para que a igreja não fique manchada com a sujeira do nosso pecado, para que a igreja não fique debilitada diante das ameaças do inimigo, para que a igreja ela seja um dia resgatada pelo Senhor, imaculada, pura, santa, agradável a Deus. Então, que nós possamos todos os dias nos despojar desse velho homem e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, na linguagem de Efésios. Então, irmãos, em segundo lugar, é necessário se alimentar da palavra de Deus. O texto assim diz, o verso 2, desejai ardentemente.
como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente. Veja, Pedro queria que seus leitores desejassem ardentemente a palavra como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. A palavra desejar, epipotessate, né? É um verbo imperativo. O apóstolo Paulo usou a palavra 7 vezes no Novo Testamento e em cada caso ela expressa um intenso desejo ou uma paixão insaciável. Como, por exemplo, podemos ver também no Antigo Testamento, assim como o desejo do salmista, no Salmo 42, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. No Salmo 119, verso 174, está escrito: Suspiro, Senhor, por tua salvação, tua lei é todo o meu prazer. Todo cristão precisa e deve ansiar pelo alimento espiritual que produz crescimento, a palavra de Deus. É interessante notar que, ao utilizar a palavra desejar na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo declara: porque muito desejo ver-vos, em Romanos 11. E quando escreve ao jovem Timóteo, ele disse: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, segundo Timóteo 1,4. Observe que há um sentimento de profunda saudade. Além disso, é notável que Pedro não ordene aos crentes a ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra, buscar a palavra ou memorizar a palavra. Todas essas coisas são essenciais. E outras passagens ordenam os crentes a fazerem isso, como veja em Josué 1,8, Deus anima Josué dizendo: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No Salmo 119, 11, o salmista disse: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Em Atos 17, 11, diz que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Em 1 Timóteo 4, versos 11 a 13, o apóstolo Paulo instrui o seu filho na fé, dizendo: ordene-se nestas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Em 2 Timóteo 2,15, ele disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 4,2, ele disse: prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. No entanto, Pedro foca no elemento mais fundamental que os crentes precisam ter antes de exercer qualquer dessas atividades, irmãos. Um desejo profundo e contínuo pela palavra da verdade. Será que você sente falta da palavra de Deus? Você anseia por ela? Será que você já passou pela experiência de chegar ao final do dia e você sente algo como que um vazio no coração? Sente que esqueceu algo importante. E então o Espírito de Deus te lembra: você não meditou na palavra de Deus hoje. É exatamente esse sentimento que os leitores de Pedro deveriam nutrir em seus corações pela palavra de Deus. Então Pedro declara 3 coisas importantes: que a palavra de Deus é pura, racional e nutritiva. Vejamos, portanto, esses 3 aspectos. Primeiro, a palavra é pura. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A expressão recém-nascida, brefos em grego,
Identifica uma criança que acabara de nascer e está chorando desesperadamente por alimento. A sua maior necessidade é o alimento. Ela é tão frágil, mas a sua fome é grande. De forma semelhante, os crentes devem desejar a palavra de Deus. É um desejo singular e implacável, porque a vida depende disso. Contudo, Pedro proclama que não é qualquer tipo de alimento que devemos ansiar. Pelo contrário, ele diz o genuíno leite espiritual. O termo genuíno, adoulos, em grego, significa literalmente não misturado, não adulterado. É a mesma palavra utilizada no verso 1, traduzido por dolo. É um termo oriundo da indústria do vinho do primeiro século. O vinho era muitas vezes misturado com água, especialmente o vinho mais velho. Muitas vezes os comerciantes tentavam vender vinho aguado ou diluído. Portanto, este termo era usado metaforicamente para aquilo que era sem mistura ou genuíno. Mas a adulteração não acontece apenas com o vinho. Em 2007, investigações da Polícia Federal apontaram um suposto esquema de adulteração de leite em Minas Gerais, nas cooperativas. Segundo a Polícia Federal, o leite adulterado continha até mesmo elementos como soda cáustica. Era um leite adulterado. Alimentar um recém-nascido com leite contaminado é assinar o seu atestado de óbito. O leite contaminado é um veneno capaz de matar mais rápido do que a fome. Da mesma forma, irmãos, sem o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, o crente vai perecer. O comentarista bíblico Warren Wiersbe acertadamente escreveu: a palavra de Deus tem a vida, dá a vida e alimenta a vida. Nós devemos ter apetite para a palavra como bebês recém-nascidos famintos. Davi declarou: consumir está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos, no Salmo 119. Para Davi, a lei se tornou o seu alimento dia e noite, no Salmo 1. Porém, é muito triste quando os cristãos não têm fome pela palavra de Deus. Pedro nos diz para desejar ardentemente o leite genuíno, o leite não adulterado, isto é, a palavra de Deus, sem quaisquer impurezas de erro e livre de quaisquer influências humanas. Então, o primeiro aspecto é que a palavra é pura. Mas o segundo aspecto é que a palavra é racional. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, diz Pedro no verso 2. A palavra espiritual, logikos, no grego, também significa racional ou que pertence à razão ou à lógica. A outra vez que ela ocorre na Bíblia é em Romanos, onde Paulo diz que devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. Assim, o termo é propositadamente ambíguo. Pedro utiliza-o para mostrar que não está falando sobre o leite materno, literalmente, mas sim sobre o leite espiritual da palavra viva e permanente de Deus. Esse leite espiritual, ele é racional. A razão humana deve se sujeitar à revelação escrita de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus sem o uso de sua mente, pois ele se revela na palavra escrita. Esse equilíbrio, então, irmãos, deveria exigir muito dos excessos dos nossos dias. Deveria corrigir muito, perdão. Existem muitos cristãos subjetivos. Eles operam num nível de sentimento desprovido de conteúdo teológico sólido. Outros enfatizam conteúdo teológico, mas têm medo das emoções. A palavra de Deus deveria encher as nossas mentes com o conhecimento de Deus e mover os nossos corações com sua majestade e amor. Portanto, a palavra é pura, a palavra é racional. Terceiro aspecto, a palavra é nutritiva, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, diz o verso 2. O objetivo do desejo de leite puro espiritual de Deus é o crescimento. É sempre triste ver um ser humano desnutrido, fraco, em desenvolvimento demorado.
Mas muito mais triste é ver crentes espiritualmente desnutridos e subdesenvolvidos. Todos os crentes devem ser motivados pela oportunidade de crescer e amadurecer em Cristo. Pedro disse: vos seja dado o crescimento. A palavra crescimento, exaltete em grego, é um verbo passivo que significa literalmente fazer você crescer. O apóstolo Pedro usou o mesmo verbo no fim da sua segunda carta, quando ordenou os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também em Atos 20:32, Paulo fala aos presbíteros da igreja em Éfeso: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Em 1 Timóteo 4,6, Paulo instrui Timóteo, dizendo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É pela ingestão da verdade do Espírito Santo que o cristão amadurece e cresce, irmãos. Por isso, em 2 Coríntios 3,18, Paulo disse: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus quer que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E assim deixaremos de ser um bebê espiritual ou crianças levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Em vez disso, cresceremos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A exortação de Pedro a respeito do crescimento na palavra genuína lembra a exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses. Em Filipenses capítulo 3, versos 7 a 14 está escrito: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus criou o leite materno, irmãos, como alimento ideal para os recém-nascidos. Ele tem a capacidade de proteger o bebê de muitas doenças e nutri-los para o crescimento. De forma semelhante, a palavra de Deus protegerá os cristãos de muitas doenças espirituais. O leite materno vai fazer o bebê crescer durante meses, sem qualquer outro alimento. Já a palavra de Deus alimenta os cristãos para que cresçam para a salvação. A salvação aqui significa o último capítulo da vida cristã, que inclui tudo que Deus tem proporcionado para seus filhos. Nós nunca chegaremos a um lugar nessa vida onde podemos deixar de crescer. Enquanto Pedro fala sobre o crescimento, ele também fala sobre degustação. Antes de desejar profundamente o leite espiritual, Pedro mostra que a degustação precede o desejo, no verso 3. De que é necessário provar do Deus da palavra. E nós veremos esse ponto no próximo sermão. Vamos orar. Senhor Deus amado e santíssimo, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Obrigado por instruir o teu povo e nos edificar nela. Continua nos abençoando, Deus, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão.